Boa noite, igreja. Vamos ficar de pé. Graças a Deus por mais uma semana, né? Uma semana de paz, de bênção, né? Uma semana onde nós vivemos muitos milagres e provisões de Deus. Amém? Na nossa casa, na nossa família. E aqui nós estamos para agradecer, para celebrar por isso. Então nós vamos agora fechar os nossos olhos e agradecer. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos por estarmos aqui reunidos. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pelo fôlego, Senhor, pelo ar que respiramos, pela Tua presença, Senhor, manifesta na nossa vida. Queremos, Senhor, entoar este culto a Ti. Queremos Te dar graça, render nosso louvor, nossa adoração, nossa celebração. Te dar, Senhor, o melhor que há em nós, porque, Senhor, só Tu merece o melhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer, Senhor amado. Queremos, Deus, estar contigo e continuar contigo, Senhor amado, em todos os momentos da nossa vida. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. E eu quero te convidar nesse momento a celebrar do Senhor, celebrar e dar o seu melhor. Faça sim o seu melhor, dê o seu melhor louvor, o seu melhor celebração, porque agora você está aqui para agradecer a Ele, para devolver a Ele tudo aquilo que Ele já te deu, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Vamos celebrar o Deus grandioso da nossa mesa. Quebra o jugo, o meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei do Ser, que treme a terra com trovão santo. Eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei do Ser. Ó que tremenda graça, ó que vale meu amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Celebre, igreja, celebre, Ele é o único digno de todo louvor, Deus grandioso. Aleluia. Tu traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei do Ser. Ó que tremenda graça, ó que vale meu amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Ó que tremenda graça, cante, igreja. Ó que vale amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, cante, igreja.
venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte da graça. Ó que falível amor. Tomou o meu e o seu lugar, irmão. A minha cruz, a nossa cruz foi com ele. Você deu sua vida. Estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez. Ó que tremenda graça, irmão. Ó que tremenda graça. Ó que falível amor. Tomou o meu lugar. A minha cruz levou. Você deu sua vida. Estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia! Tu és digno, Senhor, só tu, Senhor, Deus grandioso. Aleluia, Deus maravilhoso. Esse ambiente é teu, Senhor. A nossa vida é tua. Viemos te adorar. Viemos entregar o nosso louvor, Deus maravilhoso. Porque tu és bom, Deus maravilhoso, em todo o tempo. Toma direção. Aleluia. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós o Espírito. Espírito, te queremos, Deus. Ó Deus, esse ambiente é teu, Senhor. Aleluia. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou,
fascinado estou. Sopra em nós o Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós o Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós o Espírito, te queremos, Deus. Que se abram céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Pra ti, Senhor, ó Deus, a nossa adoração, Deus, pra ti, Senhor, entrega o seu melhor nessa noite. É pra ti, Senhor, é pra ti, Senhor, é pra ti, Deus. É pra ti, Senhor, todo o nosso louvor. É pra ti, Senhor, toda a nossa adoração. É pra ti, Senhor, toda a nossa vida. Te pedimos perdão, Senhor, porque às vezes a gente cai. Te pedimos perdão, Senhor Deus grandioso, porque nos machucamos quando caímos, Senhor Deus grandioso. Mas é pra ti, Senhor, que vivemos, e te pedimos perdão. E que nessa noite possamos nos entregar totalmente pra ti, Senhor. O nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração, o nosso clamor seja pra ti e somente pra ti, Deus grandioso. Te exaltamos por tudo e pelo que tu és, Deus grandioso. Aleluia, aleluia. Tu és bom, Senhor. Aleluia. Ó Deus, aonde quer que estejamos, ali é o ambiente a qual o Senhor vai nos encontrar. Não é somente dentro de uma igreja, de uma estrutura, mas lá no seu quarto, lá no seu trabalho. Outro dia eu vi uma pregação a qual um professor estava dando aula e explicando sobre a comunicação. E na hora
a pessoa que estava pregando falou assim: eu me contive para não ficar dando glória a Deus e exaltando o nome do Senhor naquele momento. Que a esposa dele olhava para ele e fazia assim: se acalma. Porque em todo, às vezes a gente não entende, mas Deus ele fala. Às vezes é porque a gente está tão duro, está tão travado, né? E às vezes Deus está falando tão claramente com a gente, mas que a gente possa se entregar e que a gente possa chamar: Senhor, vem aqui comigo, vem me visitar, vem outra vez, Senhor, fala comigo. E Ele está falando. Aí a gente também fala: Senhor, abre os meus ouvidos, cria em mim sensibilidade do teu sussurro, né? Porque às vezes o Senhor ele grita com a gente, mas Ele também sussurra nos nossos ouvidos. Então que a sensibilidade esteja na nossa vida, no nosso coração. Aleluia, Deus grandioso, aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Aleluia, Deus. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Vem, Senhor, a cada um aqui, Senhor. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, clama, igreja. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, chama a igreja. Espírito vem, Espírito Santo, chama a igreja. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Oh! Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Deus grandioso, Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor, em todo tempo Tu és bom. Aleluia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito. Entenda, igreja, que depende de você, igreja. Depende unicamente, exclusivamente de você. Se você quer essa presença, se você quer que arda em você, se você quer esse fogo em você, se você quer ele perto, então chame, chame, clame por ele. Santo Espírito desce
como fogo. Santo Espírito, incendeia, incendeia. Santo Espírito, às vezes a gente vem pro culto esperando ter um louvor específico a qual a gente fala que o Senhor fala com a gente. Às vezes o culto é preparado muito antes desse momento, acredite. Uma palavra do pastor, um ensaio de um louvor, e tudo já foi preparado como tem que ser. Irmão, não é para mim o culto, não é para nenhum que aqui está no altar, não é para você que está sentado, porque às vezes a gente espera que a palavra seja direcionada ao meu coração, porque eu tive uma semana difícil, ferida, difícil, e a gente vem querendo ouvir um conforto do Senhor, e o Senhor está aqui esperando receber algo de você, e você tem que dar para Ele. Senhor, a minha oração, Senhor, não tenho nada, Senhor, fui ferido, Senhor, aconteceu tudo de ruim nessa semana, Senhor, não tenho nada, mas eu tenho o meu coração. E Deus, e o Senhor e o Espírito Santo, Ele chora, Ele fala: filho, isso é tudo que eu quero, é o teu coração, e se assim tu queres, eu incendeio, eu te encho, eu te faço novo, eu te renovo, mas tem que vir de ti, tu tem que abrir a porta do teu coração e deixar que eu entre e preencha. Ó Deus, ó Deus, incendeia, 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 incendeia. É pra ti, Senhor, o nosso louvor. É pra ti, Senhor. E é pra ti, é por ti que estamos aqui. Não é pelo nosso amigo, não é pelo nosso pastor, não é pela nossa pastora. É pra ti, Senhor, é pra te agradar com tudo que nós temos. Mesmo que seja só o seu coração, porque ele fica incrivelmente grandioso, feliz pelo teu coração que estás a doar para Ele. Aleluia, Deus. E a sensibilidade, ela esteja, para que nós possamos ouvir a voz dEle e caminhar por onde Ele está chamando, mesmo que seja numa tempestade, mesmo onde seja lá no meio do oceano, e mesmo que a gente fala assim, que às vezes a gente não entende, fala: Senhor, me leva bem fundo, Senhor, para que a minha fé ela seja fortificada. E lá no fundo, às vezes até numa piscininha a gente mergulha um pouquinho, dá uma pressão nos ouvidos. Imagina dentro do oceano a pressão que vai te dar. Mas aquilo tudo é um cuidado do Senhor. É um cuidado que o Senhor está fazendo e forjando em nós a nossa fé, o nosso caráter. Então que a nossa sensibilidade ela esteja aflorada e que a gente ouça a voz do Senhor, Deus grandioso. Aleluia, aleluia, Deus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei. Cante, igreja. E além das ondas olharei. Se o mar crescer,
somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 oh. E que a gente entenda que mesmo lá onde os nossos pés podem falhar, Ele está com a gente, Ele está segurando a nossa mão. E ainda que a gente vá afundando, a mão dele está segurando. E Ele não vai deixar você desaparecer nessas águas, porque Ele é Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Tu és grande, 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 Senhor. Ele te guiará, irmão. Se estou sem medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Confie, ao teu nome clamarei. É só Ele, só dele vem o socorro. E além das ondas Deus, se o mar crescer, somente a ti Deus, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, tu és meu. Para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me, nos guia, Senhor, nos guia. E sobre as águas, sobre as dificuldades, a gente caminhará com o Senhor. Segure na mão dele, e ele vai te levar, ainda que seja fundo na pressão, mas ele vai estar contigo. E a fé será fortificada na tua presença, Senhor. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Entenda, irmão, entenda o que você está cantando. E sobre as águas, ó Deus, por onde tu nos chamares ali, é por onde caminharemos, é por onde andaremos. Aonde que as ondas sejam maiores que nós, mas nós acreditaremos, Senhor, porque estaremos firmes contigo, Deus. E que nós cantemos isso, Deus. Guia, Senhor, ó Deus. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.
clamarei. Cante, igreja, ao nome dele clamaremos. Somente e além das ondas. Se o mar crescer, somente te descansarei, Pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu, tu és meu, pra ti, Senhor. Vem, Espírito Santo. Fecha teus olhos, começa a falar com Deus. Começa a falar com o Espírito Santo do Senhor. Fala com Ele essa manhã, essa noite, desculpa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui para buscar um Deus que é vivo. Estamos aqui para dizer e proclamar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que existe um Deus que tudo pode. Espírito Santo, vem sobre cada lar aqui que está representado. Eu quero te pedir, Espírito de Deus, que o Senhor venha tomar o nosso ser, o nosso coração, que o Senhor possa vir de forma que o nosso coração não suporte mais a Tua presença, que possamos ser tocados hoje neste lugar, que o Senhor ministre em nosso ser de forma em que a nossa vida seja entregue diante do Teu altar. Quero te pedir hoje aqui, Espírito Santo, que o Senhor comece a mover. Em nome de Jesus. Vem, Espírito. Confiamos em Ti. Acreditamos no Senhor. Cremos que o Senhor vai manifestar hoje. Por isso, entregamos a nossa vida. Entregamos o nosso coração. Entregamos o nosso eu diante de Ti. Firma-nos, Senhor. Nos firma. Nos faz mergulhar mais profundo. Nos leva mais profundo, Senhor. Sobre as águas, nessas águas, Espírito Santo. Vem, por Espírito. Onde quer que chame. Vem, Espírito. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me pra que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Aleluia! Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos entregamos diante do Teu altar, entregamos a nossa vida, entregamos todos os nossos conceitos, todas as nossas formas de pensamento sejam levadas cativas diante de Ti, Senhor, para que o Senhor possa manifestar a Tua vontade, que o Senhor possa manifestar em nós, Senhor, o Teu querer. Por isso, nos doamos diante de Ti. Fala conosco e Te revela em nome de Jesus. Boa noite a todos, a graça e a paz, amém.
Libera aqui para mim, Joyce. Cadê o Joyce? Amém? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia. É o retorno aqui, Joyce. 5. Me dá um pouco de retorno. Número 1. E eu queria que de antemão você pegasse a sua Bíblia, Isaías 55. Quero ministrar hoje ao seu coração algo que Deus tem falado comigo estes dias. Mais uma vez, boa noite a todos, a graça e a paz, amém? Você já deu boa noite à pessoa que está do seu lado? É boa noite só, né? Que é um abraço. Quem está com o marido e esposa, você pode dar um abraço também. Isaías 55. Vamos ler o versículo 6 em diante. Tempo de devoção e ação é o tema dessa mensagem hoje. Você que se encontra em casa e ficou em casa para cultuar junto conosco, não se distraia, não saia em distração. Esse é o momento de devoção a Deus, amém? Versículo 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode. Repete bem forte aí comigo: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Que lindo, né? Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Versículo 10: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para a fecundação, e façam a brotar, para dar a semente ao semeador e ao pão a que se come, assim será a palavra do Senhor que sai da minha boca. Não voltará para mim, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para a qual foi designada. Amém? Diga assim comigo: a palavra de Deus tem um propósito, tem algo designado, e que essa noite ela me encontre. Amém? Que essa palavra te encontre hoje. Sente no seu lugar, fica à vontade. Às vezes a gente quer receber uma palavra de Deus para que algumas coisas na nossa vida possam mudar. Só que a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa e benéfica para nossas vidas, que Deus libera uma palavra, mas a gente escolhe seguir ela ou não seguir. A gente escolhe tomar partido nela ou não partir. Aí, infelizmente, algumas pessoas distorcem muito a palavra do Senhor segundo as suas vontades, o seu querer, o seu desejo. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, achando que a palavra de Deus tem que se encaixar à vida dela, e não ela se encaixar ao que Deus está falando. Às vezes eu vejo que muitas pessoas, por não entender o que Deus está falando, não interpreta o coração de Deus quando está lendo, quando está ouvindo Deus falar. Muitas vezes a gente interpreta o nosso coração, a gente interpreta o nosso sentimento, interpretamos aquilo que a gente está buscando. Mas a verdade é que aqui essa palavra é para interpretar o que Deus está dizendo. Amém? O que Ele está falando. E às vezes a gente não para observar isso. E às vezes a gente, por causa das nossas carências, por causa das nossas escolhas, do nosso eu, das nossas vontades, a gente interpreta elas segundo aquilo que a gente bem entende. Esse texto aqui ele vai falar claramente sobre a graça que seria oferecida gratuitamente, né, o favor de Deus para todo ser humano, e a gente sabe que isso se cumpriu em Jesus Cristo. A graça está sobre nós, diga amém.
Agora, sabe o que eu acho interessante? É que o texto ele fala que o Senhor vai derramar sobre as pessoas um tempo de renovo, um tempo de construção, um tempo em que vai melhorar relacionamento, um tempo em que as pessoas ao buscar, e desse tempo ele tem que coexistir com você, para não só o buscar, mas encontrar respostas daquilo que você não apenas quer, mas aquilo em que Deus está oferecendo e dizendo. Às vezes a gente está tão impactado com tudo que estamos vivendo e não observamos aquilo que de fato deveríamos absorver e observar. A Bíblia está dizendo claramente que quando a chuva cai, quando a neve vem, que é o texto que a gente está lendo aqui, versículo 10. Como a chuva e a neve descem dos céus e não retorna para eles sem regarem a terra e fazer brotar e florescer, a fim de que produzam semente para o semeador e pão para os que dele se alimentam. Assim também acontece com a palavra do Senhor, que não vai voltar vazia. Eu espero que essa noite essa chuva caia sobre você. Eu espero que você seja de fato um altar receptível para receber e queimar hoje nesse lugar. Não estamos aqui para apenas receber algo de Deus, mas para cultuá-lo, diga amém. Para entregar algo da nossa vida para Ele, diga amém. Isso é verdade, é necessário. Cultuar é isso, é entregar-se diante dEle, é desejar-se diante dEle, que toda a nossa vida seja trocada pela vida dEle. É fazer com que o nosso ser absorva o ser dEle, e aí a gente sai daqui renovados, amém? Mas é interessante que quando ele diz que a chuva cai, aqui ele está trazendo um significado. Ele está dizendo o seguinte: olha, as pessoas têm que buscar em tempo oportuno, as pessoas têm que fazer o que tem que ser feito. A verdade é que muitos não estão fazendo o que deveria ser feito, e aí criticam, falam e buscam falar de tudo menos observar para si mesmo. Então Deus está falando claramente que a nossa natureza ela é assim. É como se fosse a falta dessa água da chuva, que a gente ficaria muito com a terra árida, né? Sem frutificar nada, sem produzir nada, porque a gente às vezes nem quer e nem o busca, mas na verdade a gente quer. Quem quer aqui de fato que Deus mude a nossa história, a nossa vida, que Deus processe em nós algo melhor? Eu acredito que todos querem. Eu acredito que queremos ser abençoados, não é verdade? Sim ou não? Mas a verdade é que muitas pessoas, não entendendo isso, não compreendem que quando Deus dá uma palavra, é um desígnio, quando Ele derrama chuva, quando Ele manda neve, quando Ele faz esses prodígios, quando Ele dá determina algo, tem um propósito definido disso. É para que algo que Ele está fazendo nunca volte sem resposta. Porque Deus não fica atirando de qualquer forma, atirando de qualquer jeito e dizendo, eu vou fazer isso para ver se vai dar certo. Ele é Deus, quando Ele faz, tudo que Ele faz tem que corresponder. Você está me entendendo, igreja? Tudo que Ele vai liberar como uma palavra vai ter que voltar para Ele com uma resposta, porque a palavra dEle nunca vai voltar vazia, em nenhum coração, mesmo que duro, por mais duro que esteja, ela vai corresponder em alguma coisa. Porque Deus sabe o que está falando. Deus ministra ao nosso ser, a nossa vida, em nossos corações, para que a gente não fique estéril, para que a gente não fique sem se alimentar, para que a gente possa produzir, e mesmo ao tempo que produzimos, nos alimentamos também. Deus espera que a nossa vida seja como um manancial, que recebe dessas águas e distribui. Deus espera que a nossa vida possa produzir algo, e dar uma resposta, porque não pode voltar vazia. A palavra de Deus ela é muito clara nisso. É interessante que a gente não entende. Pastor, mas a palavra vem e eu vejo que muitas coisas não mudam. Você está se enganando. Todas as vezes que Deus libera algo para cada um de nós, todas as vezes que Ele faz uma coisa, tem um propósito designado. As coisas com Deus têm um objetivo, não é um acaso. As coisas com Deus têm um objetivo e um propósito definido, não é um acaso. Quando Deus libera a chuva, Ele libera para que a terra corresponda e ali possa florescer, nascer e produzir.
tem que voltar de alguma forma. Mas antes que a água retorne para o lugar de onde veio, ela vai ter que corresponder aonde ela caiu. Isso é muito forte, porque tem muitas pessoas que, não compreendendo estas ações de Deus, elas acham que Deus não está fazendo muitas coisas. E quando Deus está falando aqui que não vai voltar vazia, a ideia principal é que ela não vai retornar sem efeito. Não vai retornar sem efeito, ela vai trazer um efeito. Foi para isso que Deus liberou. É para isso que Deus diz algo, é para isso que Deus libera uma coisa. É para que ela surja um efeito, e um efeito ao qual Deus deseja, não nós. Porque o propósito designado é Deus. É Ele que está conduzindo a minha, a sua, a nossa vida. Diga amém. Ele ainda não perdeu o controle de nada, Ele ainda está no controle de todas as coisas. Diga amém. Mas Ele deixa a gente escolher os desígnios. Deus deixa a gente fazer nossas seleções e separar aquilo que a gente quer fazer. Mas Ele diz, a gente tem que buscá-lo enquanto se pode achar, enquanto se pode ouvi-lo, enquanto se pode entendê-lo. A gente tem que compreender isso. E quando a gente começa a entender isso, a gente vai entender que todos os propósitos de Deus, eles são efetivos. Como assim, pastor? Tudo que Deus faz vai acontecer. É como se fosse assim: Deus construiu um carro, e o carro, para funcionar, precisa de alguns ingredientes. Por exemplo, uma chave. Tudo tem um propósito designado, um coligado ao outro. E todas as coisas nessa vida, nessa terra, na tua casa, na tua família, em tudo que está passando, está coligado um ao outro. Está sendo desenhado uma história, e que essa história, quem está escrevendo é Deus. Diga amém. Mas pastor, tem coisas boas, tem coisas ruins, sim. Principalmente quando você faz as escolhas. Principalmente quando nós decidimos fazer essas escolhas. Mas eu queria muito, pastor, contribuir com aquilo que Deus está fazendo na minha casa, na minha vida, na minha família. Eu queria muito contribuir para que a palavra se manifestasse na minha vida. Eu queria muito, pastor, que as coisas ocorressem. Eu queria muito, pastor, que tudo que Deus quer de mim acontecesse o que aconteça. Quem aceita isso de verdade? Eu quero. Eu quero muito. Agora é importante a gente salientar que a gente precisa descobrir como é que Deus está trabalhando. Então, como a chuva aqui, que tem um propósito definido para aradar a terra, para molhar a terra, regar a terra e a terra produzir, ela tem um propósito definido para produzir os frutos e depois voltar a quem a regou. Assim é uma palavra que Deus vai liberar, e que libera todos os dias para cada um de nós. Agora veja o que é interessante que eu analiso aqui. Ela vem e volta. Ela vem de forma visível. Vem coisas que a gente está vendo. A gente está queimando em Deus, a gente está buscando, a gente está fazendo. Mas a gente não está vendo nada acontecer, como a chuva. A gente vê a água cair, vê a terra se molhar, vê as plantas nascerem, mas não vê a água voltar. Porque é um processo de evaporação, não é verdade? Quem já viu? Não dá para enxergar. É um processo de evaporação. É aos poucos. Mas na mesma medida que a água vai caindo, é a mesma medida que também ela vai voltando. O processo de evaporação é assim. Só que quando as coisas caem de Deus visíveis na nossa vida, e a gente busca Ele em adoração, em devoção, em gratidão, em tudo isso, também está voltando de forma invisível. Um vapor que está subindo diante do altar de Deus. Só que é interessante a gente fazer essa análise. Por quê, pastor? Porque tem muita gente não observando isso. Tem muita gente que acha que é necessário estar enxergando todo o tempo, toda hora, todo momento, tudo que está acontecendo. E eu quero te dizer, nem tudo que está acontecendo, Deus vai te mostrar. Nem tudo que Ele está fazendo, Ele vai te mostrar. Mas em tudo que Ele está fazendo, é para produzir algo na sua vida. Em tudo que Ele está fazendo, é para que você possa compreender que Ele está cuidando cada vez mais de nós.
Agora é interessante que quando Deus começa a ver e fazer isso, a gente tem que analisar esse processo de retorno, de evaporação. A gente tem que começar a observar, e eu fui fazer umas pesquisas básicas, né, de infância, de como se processa a evaporização da água. Eu comecei a fazer essa análise e observar alguns pontos, que existem muitos fatores que influenciam, que existem muitos fatores que determinam alguns percursos do retorno desta água. Um dos fatores primordiais é a temperatura. É a temperatura que faz acontecer a evaporação. Quanto mais quente o ambiente, quanto mais quente, vamos dizer assim, mais evapora, mais rápido, com mais velocidade. Será que Deus não quer falar algo para nós quando Ele diz, vamos buscar ao Senhor? Quanto mais intenso a nossa busca, quanto mais devoção a nossa busca, quanto mais aquecida a nossa busca, será que não vai retornar mais rápido para Ele? Você está me entendendo? Quem está me entendendo o que eu estou falando aqui? Só para os crentes, por favor, em nome de Jesus. Só quem está entendendo hoje, dá um amém bem forte aí, de verdade. Agora veja só, tanto bem que você está fazendo na presença do Senhor, quanto mal sobra nas suas narinas. Ele está vendo tudo, Ele está sentindo tudo, Ele está cheirando tudo, Ele está percebendo tudo. Tanto bem quanto mal, ambas as ações vão chegar no nariz dele. Ah, vocês acham que é só o bom? Não, ambas as duas. Tanto que todas as vezes que a humanidade estava se tornando cada vez pior, Ele dizia, está chegando na minha narina um cheiro desagradável, de maldade, de pecado. Mas também quando era sacrificado, coisas da forma que Ele pedia, como Ele queria, chegava na narina dele como cheiro suave, agradável, em que Ele aceitava. Agora, por que eu estou falando isso? Porque é necessário a gente não só entender esse processo de aquecimento, para que as coisas possam ser mais rápido na nossa vida, mas também para que a gente possa compreender que não é Deus que movimenta apenas essas coisas. Diga comigo, eu sou responsável por essa movimentação. Como está aquecido o meu coração, como está aquecida a minha vida devocional, como está aquecida a minha fé, como está aquecido o meu envolvimento com Ele, assim também pode chegar mais rápido as respostas na minha vida. Você está entendendo como é que funcionam as coisas? Não depende apenas de Deus, depende de um tempo favorável, de uma evaporação em que você tem que executá-la, pelo aquecimento da tua busca, da tua entrega, do que tu estás fazendo, e não simplesmente porque você está fazendo por fazer, não, é porque você está dando uma devoção a Deus, você está se entregando a Deus. Só que tem gente também que no segundo estágio da evaporação a gente compreende, que tem pessoas como gelo, né, que é o estado sólido, que é necessário Deus projetar e fazer alguma coisa, para que possa amolecer, para que possa se tornar líquida, e assim começar um processo de evaporação. Assim Deus faz muitas vezes na nossa vida, com alguns processos. Os corações duros de pedra, aqueles corações que não vê, que não se converte, que não entende, que não observa, que não dá atenção a Deus, que não observa, que não dá devoção a Deus. Esses corações Deus vai fazendo com que ele venha se derretendo aos poucos, com alguns procedimentos, com algumas ações no cotidiano, no dia a dia, para que da mesma forma que ele vai se derretendo, o processo do líquido que vai caindo, a evaporação também vai subindo. Você está me entendendo como é o processo? Então Deus vai trabalhando o tempo todo e de formas diversificadas. Então Ele às vezes está apenas querendo derreter aquele coração que está gelo, que está endurecido, que está para que possa subir diante dele de verdade esse vapor e a gente perceber. Mas pastor, não é assim de qualquer forma. Não é de qualquer forma. Não é de qualquer jeito. Por quê, pastor? Porque não é de qualquer forma. As coisas vão evaporando de acordo com o ambiente, de acordo com a temperatura, de acordo com a minha busca, de acordo com tudo que vamos executando, de acordo com o procedimento do lugar, de acordo com o ambiente, de acordo com todos esses processos, de acordo com tudo. As coisas vão acontecendo e processando desta forma. Às vezes a gente não dá atenção a isso, mas isso é fundamental.
Porque o tempo todo Deus está fazendo com que coisas nossas venham subir diante dEle, para que as coisas dEle também venham descendo sobre as nossas vidas, para que a nossa vida também possa compreender e absorver dEle, absorver a obediência, a submissão, a entrega, a devoção, o amor, tudo isso, para que a gente possa entender esses procedimentos em fé, em oração, em busca, em dedicações, para que a gente possa compreender isso. Sabe o que é que eu vejo? Nesse processo que Deus está fazendo na nossa vida, é que aos poucos Ele está levando a gente para Ele. Você está me entendendo? Aos poucos Ele está sugando a gente. Aos poucos Deus está nos conduzindo para a presença dEle. Aos poucos estamos evaporando. Aos poucos Deus está fazendo isso. Aos poucos a gente vai entendendo que o que Deus quer é sugar a nossa vida para Ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Esse processo vai acontecendo. Para alguns mais lento, para outros mais rápido, mas todos estão em um processo de retorno. No dia que nasceu, já está proclamado o dia do retorno. Você está me entendendo? Mas até chegar lá, aos poucos, Deus está sugando. Deus está sugando de nós a devoção que nós temos e entregando dele aquilo que nós às vezes necessitamos nessa terra, que às vezes a gente quer, que a gente precisa de verdade. Mas é muito difícil isso. Por quê, pastor? Porque muitas pessoas vêm para a igreja, mas sem nenhum altar. Não vem com o altar do coração aberto, sedento, para se queimar, porque só vai subir respostas para Deus e descer para a tua vida quando o teu coração se tornar um altar onde o sacrifício vai estar lá, e esse sacrifício em que Jesus Cristo é o próprio, vai descer e subir sobre a tua vida. Você está me entendendo, igreja? Como um altar que vai aceitar tudo isso. Nós temos que ser aquele altar que vai aceitar o sacrifício, que vai aceitar as coisas que Deus está pedindo e entregar diante dele todas as nossas escolhas, nossa vida, as nossas decisões. Sabe o que eu acho interessante entre o altar e aquilo que a gente entrega, ou seja, a oferta? Que a oferta quem escolhe é Deus. A gente não pode ofertar qualquer coisa. O altar quem faz é nós. Repete comigo: o altar quem faz sou eu. É o meu coração. Mas a oferta não é aquilo que eu quero entregar, é aquilo que Ele pede. Você está me entendendo? Assim foi com Jesus, assim foi com Isaac, assim foi com tudo. A oferta é aquilo que Ele pede para você. Às vezes Ele está pedindo de você hoje, nesse lugar, apenas a tua atenção. Às vezes Ele está nesse lugar apenas pedindo para você a sua devoção. Apenas isso. Às vezes Ele está pedindo de você coisas que você às vezes nem quer dar para Ele, mas você quer receber alguma coisa, quer ver resposta, quer ver coisas acontecendo. Às vezes a gente não entende isso e Deus está processando. Pastor, eu quero que a palavra entre dentro de mim, se manifeste e seja viva. Você quer isso de verdade? Sim ou não? Você quer ir dormir e saber que no outro dia já tem resposta para tudo na sua vida, e não por causa que você quer algo, é porque Deus está caminhando em você? Sim ou não? Quem não quer? Quem não quer isso? Quem não quer de verdade? Agora o que é que a gente tem que fazer? Repete comigo: temos que escutar a voz de Deus. Repete assim comigo: eu tenho que ouvir e ouvir a Deus. Repete comigo: eu tenho que escutar a Deus. Eu tenho que escutar a Deus. Mais uma vez. Mas quem escuta a Deus? Você quer saber quem escuta a Deus? Muito simples. Aquele que se cala para ouvir. Só escuta a Deus aquele que se cala para ouvir. Mas aquele que está todo o tempo falando: Deus isso, Deus aquilo, para isso, para aquilo, para lá e para cá e tudo, não ouve a Deus. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou esperando que a igreja corresponda. Com o que, pastor? Chegou o tempo, pessoal, de a gente devotar a nossa vida a Deus. Chegou o tempo de dedicar-se de verdade a Deus.
Chega tempos da nossa vida que a gente tem que inserir dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso ser, da nossa alma, em nosso espírito que pertence a Ele, uma devoção. E você sabe o que é devoção? E é isso que às vezes está faltando em muitas pessoas. Uma devoção de verdade no original é um apego sincero. Você é apegado sinceramente a Deus? É isso que significa devoção. Sabe o que significa devoção ainda no original? Dedicação. Você se dedica mesmo a ouvir a Deus. Você se dedica mesmo a servir a Deus. Você dedica-se mesmo a compreender a Deus. Você se dedica mesmo a ouvir o coração de Deus. Ou a gente quer que Deus responda ao nosso coração? Tem que haver mudança na nossa vida. Tem que haver na nossa vida, de verdade, um processo devocional de mudanças. Pessoas precisam ter devoção em seu coração e se entregar a Deus. Pessoas têm que de fato entender esse padrão de Deus em nós. Aquele que buscar a Ele, aquele que dedicar-se a Ele, aquele que for absorvido e sugado por Ele, for evaporado por Ele, aquele que esse processo for contínuo, dia após dia. Esse é o que Deus olha e observa. Não porque Deus faz separação, não. É porque Deus olha aqueles que de fato desejam. E não é aqueles que vêm para a igreja, não, é aqueles que de fato desejam, aqueles que de fato se apegam, aqueles que de fato sabem que não pode viver sem Ele, aqueles que de fato vêm para a igreja, mas já vêm com o altar sendo preparado, o seu coração já vem sendo preparado, as coisas já vêm sendo preparadas, já vem para cá dizendo para Deus: Deus, eu sei que o Senhor vai falar comigo. Eu estou preparando para me entregar diante de Ti. Para quê, pastor? Para poder eu corresponder àquilo que o Senhor está falando. Porque eu quero que o Senhor queime tudo aquilo que não está perfeito conforme a Tua vontade. Para que a Tua vontade seja colocada na minha. Mas é difícil isso. Às vezes a gente quer a bênção. Esquecemos do abençoador, mas queremos a bênção. Às vezes a gente quer resposta, mas não devotamos a nossa vida a entender o que Deus quer. Já viu que muitas coisas acontecem na sua vida? Sacudida para lá, sacudida para cá, chacoalho para lá. Já viu que muitas vezes Deus está derretendo esse gelo para que a gente possa evaporar em resposta para Ele, dar ouvido, ouvir o seu coração? Eu volto a dizer que é impressionante o quanto de crentes, o quanto de pessoas que vivem interpretando a Bíblia segundo os interesses do seu próprio coração. Mas eu não vejo ninguém interpretando a Bíblia segundo os interesses do autor da Bíblia, daquele que um dia mandou ser escrito. Eu não vejo ninguém interpretando de fato aquilo que Deus está falando, mas aquilo que queremos a gente interpreta. E aí é preocupante isso, por quê? Porque a gente de fato não está devotando nada a Deus. A gente não está se apegando a Ele de verdade. O que a gente está fazendo é apenas um processo, sei lá, o quê? Religioso? Não sei. Você já tirou um dia para falar com Deus? De botar louvores? De escutar? De ouvir uma mensagem, de ler a Bíblia, de fazer uma devocional, de ser sincero na presença dEle, de falar para Ele os teus podres, se arrepender diante dEle. Você já tirou um momento para fazer essa devoção diante dEle, ser verdadeiro e sincero nisso? Quando você fizer isso, Deus vai responder muitas coisas. Eu conversei com uma pessoa faz tempo, e eu vinha tratando essa pessoa direto, mas consecutivamente. Um dia eu sentei na mesa e ele veio falar comigo: pastor, eu tento, eu quero, mas isso, sabe, aquilo, sabe, começou, só que há muitos anos de processo.
Eu digo, filho, deixa eu te dizer algo. Com todo o coração. Você não quer mudar. Você não quer Deus. Deixa eu te dizer, sabe por que você está fazendo tudo isso? Por causa de mim, por causa da igreja, por causa das pessoas. Deixa eu te dizer mais algo. Não se preocupa que eu vou continuar te amando, porém não vou concordar com tudo que você está fazendo. O meu amor vai ser pleno, todo sempre, eu não vou olhar nada, vai ser assim, mas eu não posso concordar com o que você está fazendo. Então deixa eu te dizer, segue a tua vida. Faz o que você quer fazer. Vou continuar te amando, vai. A pessoa foi embora. Por que eu fiz isso, pastor? Porque tem gente que de fato ela não quer devocionar a sua vida para Deus, devotar. Ela não quer nada disso. Ela quer proteção, ela quer benefícios, ela quer tudo. Mas ela não quer de verdade esse processo. Aí às vezes eu começo a entender que muitas pessoas estão falando demais e pouco ouvindo. Muitas pessoas estão pedindo demais, pouco se devotando. Muitas pessoas estão assim, infelizmente. Infelizmente. E quando eu vejo isso acontecendo, eu vejo que muitas pessoas não se dedicam. O que de fato a gente está fazendo? O que de fato a gente vem fazer na igreja? Será que não é se submeter à voz do Senhor? Porque se eu prego o que Deus está pedindo, o que está falando, o que a gente está dizendo, qual é o normal da nossa vida? Como é sacrificar a nossa vida e receber de Deus aquilo que Ele está dizendo? Porque se a palavra dEle não volta vazia e vai sair com um propósito, deixa eu te dizer, sai com um propósito. Deixa eu explicar isso, porque às vezes a pessoa não entende. Talvez a gente não entenda. Todas as coisas que Deus fez, tem tempo determinado, tem propósito a ser feito. Por exemplo, Deus fez a chuva tem um propósito. Qual é o propósito? Molhar a terra para que ela possa ser processada no plantio, na colheita e assim sucessivamente produzir o que tem que produzir. Esse é o propósito. Então todas as coisas que Deus faz, o homem tem um propósito, a mulher tem um propósito, as coisas têm um propósito. Cada coisa tem um desígnio. E não pode mudar. Não pode inverter. Por exemplo, a chuva cai em forma de água. Tem um propósito, mas ela não volta em forma de água porque ela é pesada. Então ela se evapora para voltar. Todas as coisas têm um propósito. E deixa eu te dizer, tudo que Deus criou é mais ou menos pegar uma cadeira dessa, pessoal. Qual é o propósito que foi feita essa cadeira? Não é para sentar? Sim ou não? Esse é o propósito? Sim ou não? Esse é o objetivo da cadeira. Mas tem muita gente usando ela como escada. Tem muita gente usando ela de tudo que é forma. É assim que acontece na sua vida com Deus. Tudo tem um propósito designado e tem tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Mas todas as coisas que têm propósito, que na sua vida você usa de forma diferente. Aquilo que Deus construiu para você fazer, para você ser, para você crescer, você torna aquilo diferente. E aí você sai do propósito que era original e desígnio daquilo. E aí Deus vai dizer, no princípio não era assim. No princípio eu fiz a cadeira para sentar, mas o homem escolheu subir nela. Então é assim que funcionam as coisas. Então todas as coisas têm um propósito designado. E deixa eu te dizer, toda palavra de Deus é um propósito designado. Não volta vazia. Foi feito para uma coisa e vai dar resposta para o que foi feito. Você foi feito para algo. E você vai dar resposta na tua casa. Você vai dar resposta na empresa, você vai dar resposta aonde você estiver habitando, você vai dar uma resposta. Porque não vai voltar vazio. Mesmo que esteja fora do propósito, porque tem muita gente fora do propósito. Tem muita gente fazendo da cadeira escada. Tem muita gente sendo escada. E quando isso ocorre, por isso que a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 36, se eu não estou enganado. Vamos ler comigo? Romanos 8, 36. Pega aí a sua Bíblia. Só para a gente ver.
Todas as coisas cooperam. Você já conhece esse versículo? Para o bem daqueles que amam, mas segundo, diga assim comigo, todas as coisas cooperam para o bem. Deus está falando todas. Para o bem daqueles que amam a Deus. Só coopera para aqueles que amam, sim ou não? Não. Coopera para o propósito. Vocês estão entendendo a palavra? Todas as coisas cooperam, mas com um propósito. Para que tu foi feito, Matos? Para que a cadeira foi feita? Só vai cooperar com Deus? Entenda comigo. Acho que as pessoas não estão entendendo. Eu só vou cooperar com Deus quando eu estiver no propósito original para qual foi designado. Se eu estiver fora dele, isso aqui é uma cadeira. O próprio só vai cooperar com Deus quando isso aqui for a cadeira e eu fazer o que tem que ser feito, sentar. Mas eu vou atrapalhar mesmo Deus me amando, se aquilo que Deus fez com propósito, segundo o seu propósito, eu pego e subo nela. Você está me entendendo, igreja? Então todas as coisas cooperam para o bem todas as coisas, para o bem daqueles que amam a Deus, mas segundo, para que foi formado, para que foi feito. Não é a questão do amor em si apenas, é o propósito para cada coisa. O que tem de gente saindo do propósito? E as pessoas têm medo de falar isso. Quantas pessoas que a gente vê no mundo trocando de papéis, homem se tornando mulher e mulher se tornando homem. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Então está saindo do propósito para qual foi feito. Ele, em vez de ser o que era, ele está. Então todas as coisas, mesmo que Deus ame, não vai cooperar com o propósito de Deus para a tua casa, para a tua família, para o processo. Não vai cooperar. Mesmo Deus amando, porque Deus ama a todos, diga amém. Mas nem todas as coisas cooperam com o processo que Deus tem a realizar na nossa casa, na nossa família, nos lugares onde nós estamos, porque tem que estar de acordo com o propósito, porque todos os propósitos, os desígnios que Ele fez, volta para Ele correspondendo, porque se Ele fez para algo, é porque Ele sabe por que fez. Só que a gente inverte. A gente inverte muito, a gente tem esse problema muito sério. Em nome do amor, invertemos muitas coisas, Matos. Deus vai continuar amando a todos, diga amém. Infelizmente, muitos vêm na igreja, mas poucos prestam atenção à palavra, mas quer que seja mudado por Deus. Filhão, pega essa aí que eu vou botar no Face para você não esquecer hoje. Deus falou comigo agora à tarde sobre isso. Eu estava eu estava aqui em cima, eu estava chorando ali em cima, a mulher foi lá bater. Filho, já está acabando. Pega essa aí. Muitas pessoas vêm à igreja, mas não prestam atenção à palavra. A palavra ela tem um processo para não voltar vazia, diga amém. Ela não volta vazia, diga amém. Diga, se eu receber a palavra dentro de mim, todo dia, ela vai levar algo para Deus de volta. Você está me entendendo? Todas as vezes que você receber a palavra de Deus, diga todas as vezes que você receber a palavra de Deus, todas as vezes, ela vai levar algo para Deus de você. Você está me entendendo? O problema é que as pessoas não ouvem. O problema é que as pessoas vêm e não ouvem o que Deus está falando. Elas querem ouvir o que elas estão falando. Então cale-se, por favor, diga para a sua alma assim: alma, cale-se, angústia, cale-se, cale-se, porque eu quero ouvir a voz de Deus. É necessário isso. Se você receber a palavra dentro de você, todo dia ela vai levar algo de você para Deus. Todo dia.
Porque Deus está falando, você está ouvindo, você começa a caminhar com mais temor, começa a obedecer, começa a fazer. Então Deus está levando as coisas que não agrada, aquilo que vai te destruir. Deus está tirando muitas coisas, Deus está falando. E não é só, por isso que eu disse, não é só as coisas boas, também são as coisas ruins. Vocês estão me entendendo? Tanto um quanto outro, Deus está movendo. Só que a gente não vê se mover porque é evaporação. Quando a gente vem e recebe a palavra, vai sendo derretido dentro de nós um processo, e vai saindo, e vai subindo nas narinas de Deus, e Deus vai recebendo, dizendo: eita! É assim que funciona. Mas a gente vem para a igreja, nem a palavra a gente ouve. Olha para mim, você tem que amar a Jesus mais que tudo. Repete para a pessoa que está do seu lado: eu vou amar a Jesus mais que tudo. Diga assim: eu vou amar a Jesus mais que minha família, vou amar a Jesus mais do que meus pais, vou amar a Jesus mais do que a minha igreja, mais do que meu pastor, vou amar a Jesus mais do que meus filhos. Diga isso. Pastor, está doido, é? Quando amamos o princípio, o que é secundário será acrescentado. O amor pela tua família aumentará de forma superabundante. A gente está errando os valores. A gente está fazendo tudo errado. Você tem que amar a Deus. Vir à igreja não é tudo. É preciso amar a Deus. Eu volto a dizer, vir à igreja não é tudo. Você precisa amar Jesus, de verdade. Você tem que devotar o seu coração a Jesus. Tem gente que vem para a igreja, mas não vem ao culto. Só vem à igreja. Só vem à igreja. Você tem que amá-lo. E muitas coisas ele vai falar contigo. O tempo de igreja não quer dizer nada. Mas um tempo de arrependimento quer dizer tudo. É diferente. Cultuar a Deus não é vir à igreja, pessoal. Você precisa amá-lo. Quando você passar a amá-lo, você vai saber o que de fato é mover os céus e a terra. Deus ama tão grandemente a sua igreja, que aquele que tentarem tocar na sua esposa, deixa eu te dizer, está ferrado. Você tem que fazer isso. Você tem que parar de vir à igreja só por... Tem gente que nem vem mais. Se for para vir sem culto, é melhor ficar em casa mesmo. Você está me entendendo, igreja? Precisamos entender que sempre que a gente quiser que alguma coisa aumente na nossa vida, Deus vai fazer uma coisa conosco. Ele vai colocar sempre o mesmo processo. 2 árvores. Conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O mesmo processo, para a gente sempre fazer escolhas. Eu quero aumentar minha devoção. O que é que eu faço, pastor? Deus vai botar coisas na sua vida para você. Entre assistir um jogo ou em orar. O que você vai fazer vai aumentar a tua devoção ou não. Deus sempre vai botar assim na sua vida, para você fazer a escolha. Porque não é você que está... A gente falha muito. Se você quiser aumentar a fé, Deus sempre vai botar obstáculos para você fazer a escolha, que nem fez com
Pedro, com todos. Ele disse, deixa eu ir até aí, quando foi sair do barco, deixa eu ir. Ele tinha que fazer uma escolha de ir ou não ir. Sempre será assim. Quando Deus quer trabalhar na nossa vida, Ele quer processar e nos levar para mais alto. E quando eu digo mais alto, não é de imposição não, é de intimidade, é de entrega, é de devoção, é de amor, é de compreensão, é de ouvir a voz de Deus, de entender o seu coração, de analisar o que Ele está dizendo, e ser um porta-voz dentro da minha casa, na minha família, aonde eu estiver, ser a voz que clama no deserto, aonde está árido, aonde não tem água, para que a água possa derramar, para que as coisas possam acontecer, para que possa fluir o Espírito, para que possa descer um fogo impetuoso e mude aquele lugar. É assim que funciona. Mas a gente precisa. Ora, mandarassura e landaras. A gente precisa. Sempre vai ser feita uma escolha. E não cabe a Deus determinar se você vai crescer ou não. Mas só cabe a você, a mais ninguém. Só cabe aumentar a fé é você, mais ninguém. Deus vai botar as escolhas. Diga comigo, Deus vai fazer eu fazer escolhas. Diga assim, Deus vai me fazer escolhas. Vai ser assim sempre. Desde o começo foi o mesmo processo, até hoje está sendo. Até para ir para o céu, eu tenho que fazer escolha. Se eu quero ir ou não. E aí o que é que eu tenho que fazer? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele crê não pereça, mas que tenha essa vida eterna. Aqueles que escolhem isso corresponde com o que Jesus fez. É a escolha. Só que a escolha faz a gente deixar outras coisas. E quando a gente deixa por amor a Deus é devoção. E as escolhas que a gente fez diante de Deus vai processar. Aquilo que ficou para trás, Deus vai tirar da nossa vida e vai sugando, vai evaporando, porque não vai mais fazer sentido em nós. É assim que funciona. O problema é que a gente não quer isso. A gente quer apenas algo que a gente nem sabe o que é. Deus, Everton, Deus sempre vai te levar a fazer experiências de escolha. Ou seja, Deus sempre vai te experimentar. Deus não tenta ninguém, mas Ele experimenta para ver a sua devoção, porque Ele está querendo sugar de ti algo. Ele sempre vai te experimentar. Quem já passou pelos esses experimentos de Deus aí, levante a mão, faça assim comigo. Para qual lado você foi? Determinou o teu desenvolvimento, o teu crescimento ou não? Em Deus. Aí você hoje sofre, chora e fica gritando: Deus, onde está tu? Deus, eu preciso de ti. Deus, me ajuda nisso. Deus, aquilo. Deus. E Deus disse: filho, por isso que o texto é muito claro, né? Lindo. Versículo 6. Quando ele fala, 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. A nossa vida, ela está sendo devotada a Deus de verdade? Nada. A gente vem para a igreja só. Tem gente que só se lembra dele na igreja. Nem na igreja. Vai chegar um tempo que não haverá mais tempo. Volto a dizer, vai chegar um tempo que não haverá mais tempo para devotar.
Oh, Senhor, abre o coração do teu povo. Faz, Senhor. Você precisa, de verdade, dedicar um pouco a Deus. O teu tempo, a tua vida, tua família. Às vezes a gente dedica tudo a um trabalho, se dedicamos à família. Tudo Deus aceita, é tudo louvável. Mas não dedicamos a Deus. Muitas coisas não processam e não mudam na sua, na minha vida. Você que está aqui, você que está em casa. Porque a gente não dedica a Deus de verdade. A gente de verdade não procede como deveria proceder. Mas eu volto a dizer, o tempo está se esgotando. O tempo vai acabar. Chegará tempo que não haverá mais tempo. Talvez hoje seja o tempo de você, chegou o tempo de você devotar a Deus de verdade. De verdade. E quando eu digo devotar, é entregar-se de verdade. Não por metade, não por pedaço. Completo. Você é o altar de Deus, diga amém. Mas nesse altar vai queimar sacrifícios, vai queimar ofertas. O que é que estamos queimando para o Senhor? Em devoção a Ele. Alguns ainda queimam a vida, tempo. Alguns acham que trazer o dízimo e a oferta faz parte do processo e alguns queimam a oferta, o dízimo ao Senhor. Você acha que é isso só? Tudo de Deus é didático. Tudo. Eu sempre brinco que Deus é um Deus didático. Ele sempre quer nos ensinar algo. O problema nosso é que a gente não quer aprender. E como é que eu quero? Não, você não quer aprender. Quando a gente quer algo, a gente busca. A gente dedica. Por isso que eu disse para aquele rapaz, digo, você não quer Deus. Porque quando a gente quer, a gente busca. A gente vai atrás, a gente corre. Foram 8 anos. Chegou o tempo de eu dizer, não dá mais. Segue, continuarei te amando por onde quer que fores. Mas não posso concordar com o que você acha que é Deus. Eu não sou o doutor da lei para dizer quem é Deus. Não. Deus é infinitamente mais do que eu posso expressar, dizer tudo. Mas todas as coisas têm um propósito designado. E cabe a você. Cabe exclusivamente a você. E a mais ninguém. Muitas pessoas, eu posso dizer assim, que aceitou Jesus, tem um grande problema com ela. Ela não conseguiu ainda devotar a sua vida como deveria devotar. Muitas pessoas que se entregou a Jesus, ela ainda está, sabe o que ela faz? É mais ou menos assim, ela se entrega a Jesus, vem para a igreja, como se a gente aqui, esse lugar, é uma espaçonave, que qualquer hora Deus vai apitar, pum, e na espaçonave vai decolar, vai todo mundo.
Porque é mais ou menos isso que eu vejo nos crentes. Aceita Jesus esperando o dia dele voltar. E esquecemos do processo de estar aqui nessa terra. Esquecemos de fazer o que deveria ser feito. Porque tem muita gente assim, aceitando Jesus, esperando apenas para ele vir buscar. Mas ninguém está se responsabilizando. Ninguém, volto a dizer, está se responsabilizando. Ninguém. Mas com a terra, mas com os processos que Deus pediu. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Ninguém está fazendo isso. Ninguém está cuidando mais da educação, dos valores, dos princípios, da família, da escola, da política, da saúde. Porque a gente sabe que não é dessa terra, vai embora mesmo. Ninguém está cuidando mais nada disso. O crente é assim, ele se envolve com nada, ele não quer nada, já viu isso? Se fala de política, o crente berra. Se fala de saúde, o crente berra. Se não cura, o crente berra. Porque ele está esperando isso. É como se ele não fizesse parte do processo terra e céu. Eu falei isso aqui uma vez na igreja. Todo mundo canta, os meninos cantam aqui. Céus e terra se encontrando. Lembra disso que eu falei? Aonde é que se encontra céus e terra? Aonde? Eu não falei aqui na igreja ainda não? Falei. Só tem um lugar que céus e terra se encontram, pessoal. Não tem uma canção que conta assim, né, Matos? Céus e terra. Não é assim? Só tem um lugar. Olhe para você. Se olhe. É você mesmo. Você é o único ser que é feito na terra, mas que recebeu o céu. O sopro do Espírito de Deus. É em você que se encontra céus e terra. É onde se encaixa. É onde tem a conexão. É onde Deus vem e vai. É onde Deus fala. É onde Deus se move. É onde as coisas se processam. É só você e mais ninguém. Céus e terra se encontram nesse lugar por meio da sua vida. E é por meio da nossa vida que Deus processa essa terra. Quer remir, quer restituir, quer refazer, quer reconstruir, quer moldar, quer mudar a sua casa, quer mudar a sua família. É por meio de você, porque você é os céus na terra, se cruzando para fazer o que Deus está dizendo. A gente não se envolve mais com nada. A gente não quer mais nada. A gente só quer que Jesus volte e pronto. A gente só quer isso, de verdade, é o que a gente pensa de evangelho. É o que a gente pensa de ser crente. Viver uma rotina de vir à igreja, de ir a uma célula, vir para casa, ir para a igreja, viver essa coisinha básica e pronto. E as pessoas veem isso como só isso. Se você começar a devotar a Deus a sua vida, você vai ver muitas coisas mudando. Deus vai falar contigo, Riba, eu quero que tu faça isso, mova isso. Aí tu ouve. Porque o propósito de Deus é fazer com que o homem restaure aquilo que ele mesmo estragou. Sabia disso, Matos? Por isso que tem o perdão, arrependimento, tem todos os processos. Quem estragou não foi Deus. Quem estragou a tua casa, a tua família, quem estragou os processos, quem estragou o que você está vivendo foi você mesmo, mais ninguém. Diga, o ser humano estragou tudo isso e Deus está querendo restaurar tudo. Agora por quem? Não por causa, não com os anjos, não. Os anjos pediram para vir restaurar, pregar o evangelho. Os anjos pediram para fazer isso, mas Deus negou. Disse não, o céu já tem um lugar. Eu habito nos homens e lá eles estão para remir a terra, para refazer tudo aquilo que eles mesmos fizeram. Porque Deus quer homens responsáveis, quer homens que se levantem da sua cadeira. Deus quer pessoas que se ponham de pé e digam, eis-me aqui, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Conte comigo para fazer tudo de volta aquilo que um dia o Senhor pediu. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. É o que Deus diz. Mas nós, devoção nenhuma, entrega nenhuma. Queremos ficar nas nossas casas, no nosso quarto, no nosso trabalho, no nosso cômodo de vida. E não se influenciar em nada. Quer ferir um crente? Fala para ele de política.
Fere o crente, não fere? Não fere não, Matos? Fere. Se o pastor se posicionar, qualquer coisa que nem eu posicionei anos passados, pastor, eu boto a mão na nuca, na cabeça e digo, meu Deus. É por isso que quando a luz não reina, as trevas imperam. E as pessoas não sabem disso. Se a luz, o sal não estiver salgando lá na tua casa, deixa eu te dizer, o diabo vai reinar. Você está me entendendo? Se você não operar, o diabo vai operar. Você está me entendendo? Porque esse é o processo. Só tem duas portas, só tem dois caminhos. E você é o encontro dos céus com a terra. Ouve a Deus, que Deus vai te ensinar, vai te instruir o que tu tem que fazer nessa terra. Nesse procedimento, tudo vai ser remido ao teu redor. Por onde tu passares e colocar a mão, assim tomarás posse, porque tu ouve a voz do Senhor, a voz que vem do alto e responde aqui nessa terra. Mas muitos criaram asa, viraram anjos e querem ir para o céu. Isaías 65:4, para eu encerrar. Versículo 4, versículo 6, logo no finalzinho diz assim: pois bem, isso é Deus falando, tudo está escrito diante de mim. Deus está dizendo, tudo está escrito diante de mim. Não ficarei sem ação, mas lhe darei plena e total retribuição. Deus vai te retribuir todos aqueles que agem e faz as escolhas segundo a vontade de Deus. Todos, sem medo. Lá e aqui. Todos. Aqui quando você ouve, peça perdão ao seu pai, peça perdão à sua mãe, peça perdão à sua família, vá lá. Quando você ouve, retribuiu aqui na terra, o processo da tua família começa a ser restaurado. Você está me entendendo como é que é? Isso é bênção. Liga céu e terra, pessoal. Volto a dizer, chegará tempo em que não haverá mais tempo. Se você receber uma palavra que hoje estou liberando para a sua vida, neste lugar, se você estiver recebendo essa palavra, você que está aqui, você que está em casa, de verdade, deixa eu te dizer, é porque Deus está querendo levar algo de você. Mas sabe o que é bom, né? É que quando Deus leva algo de nós, Ele também deixa algo dele para a gente. Toda vez que Ele leva algo de você, Ele deixa algo para você. Toda vez. Fique em pé em nome de Jesus. O que está faltando no nosso meio? Eu estava orando esses dias e perguntando para Deus, o que é que está faltando? Tem pessoas que depois da pandemia sumiu da igreja. Até líderes. Que era braço esquerdo, braço direito comigo nesse processo. Começou a pandemia no começo do ano. Já estamos no final do ano e ainda não apareceu. Nem aqui, nem em casa. E olha que eu já liguei. A ligação que a gente faz é o quê? Está tudo bem. Mas a aparência não engana.
As coisas não enganam. Deus vai dar de retribuição tudo aquilo que você dedicar a Ele. Deus vai mover os céus e terra quando a gente de verdade entende o que Ele quer fazer. Oh Espírito Santo, prepara o altar para o que Deus vai fazer agora aí. Prepara o seu coração. Ele vai pedir de você algo hoje. Espero que você esteja disposto a ofertar. Espero disposto que você esteja Espero sinceramente que você deixe queimar. Eu espero sinceramente que o teu coração venha arder. Eu espero sinceramente que quando Deus disser: me dá o teu tempo, meu filho, me dá o teu tempo, meu filho, ouve o que eu tenho para te dizer, meu filho. Eu espero sinceramente que você dê tempo para Deus, de verdade. Eu espero sinceramente que você oferte isso para Ele. Deus vai pedir a tua família. Eu espero sinceramente que você entregue na mão dEle. É isso. Ora, além das ondas olhares. Espírito Santo, Deus vai dissolver hoje aqui. E vai acontecer uma evaporação nesse lugar. Vai estar subindo diante das narinas do Senhor essa oferta suave do seu coração, essa entrega, essa devoção, essa vontade, esse querer. É Espírito Santo. Oh Espírito, Tu és meu. A chuva vai cair nesse lugar. E ela vai vir com um propósito para regar, para produzir os frutos. Oh Espírito Santo, não vai voltar vazio, não. Vai ter resposta. Essa é a ideia principal de Deus, que dê resposta, que tenha efeito. Oh Espírito Santo, entra nesta casa, Espírito, entra nesse coração, Espírito. Tua graça encobre os meus temores, tua forte mão. Abra o seu coração, devolte-se a Ele, dedique-se a Ele, apegue-se a Ele. Estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu, Jesus. Vem Espírito. Jesus. Aleluia. Olha aqui para mim, de verdade. Deus não quer que você fique ensinando nada para ninguém. Deus quer que você se torne o ensino dele para alguém, de verdade. Deus não quer que você seja um homem oco e vazio. Deus quer que você experimente Ele e deguste e saiba que Ele é Deus em tudo o que tu estás fazendo.
Oh Espírito Santo, quero te pedir hoje nesse lugar, que essa palavra hoje entre no coração, penetre Espírito Santo, penetra Espírito Santo, sopra Espírito Santo, sopra nela, sopra nele agora que está em casa, Espírito Santo, sopra nela, sopra aonde estiver no hospital agora me vendo, Espírito Santo, sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo, gera vida Espírito Santo, gera vida Espírito Santo. Nem te confio, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva-me mais fundo que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua Quebra esse coração duro. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Sinta a chuva de Deus, vai cair na sua casa, na sua família com um propósito. Essa palavra não vai voltar vazia, ela vai produzir, porque o intento do Senhor nunca volta sem resposta. Está subindo diante do altar de Deus, está subindo diante do Senhor, está subindo, está subindo, está subindo, está subindo, está subindo. Tuas orações estão subindo, teu arrependimento está subindo, teu perdão está subindo. Pra que em tudo em ti está subindo, está chegando nas narinas do nosso Deus, do nosso Pai. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Tu és meu. Jesus, Aleluia. Aleluia. Jesus, Chegou o tempo de se calar para ouvir Deus falar. Chegou o tempo de se calar. A tua alma vai ter que se calar
para que teu Espírito possa se manifestar. E com gemidos inexprimíveis o Senhor vai responder. Responde, Senhor, responde. Responde ao teu povo. Responde, Senhor. Prova que tu és Deus de Israel. Aqueles que tu separastes, aqueles que tu chamaste, aqueles que respondem e correspondem. Vem Espírito, que já estive, e minha fé será mais firme. Deus está te Senhor, firmando em tua presença. Guia-me para que em tudo não temas pelo que está por vir, as águas eu caminho, porque o Senhor é contigo. Por onde quer leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Aleluia. Senhor, em tua presença. Deixa eu dizer algo para você que está em casa. Pare de falar para ouvir o que Deus tem para dizer para a sua vida. Pare de apontar os erros, porque o que Deus tem para fazer é coisas sobrenaturais. Então, em nome de Jesus, hoje, renove a sua vida e devolte-se, apegue a Ele, porque Ele fará muitas coisas em nome do Senhor Jesus. A nós todos, aplauda nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que culto abençoado, meu Deus. Glória ao Senhor, que Ele tem trago a sua palavra como revelação às nossas vidas. E dia após dia Ele tem